Tudo bem? É um prazer enorme poder estar falando com vocês aqui hoje sobre esse assunto que eu acredito que muita gente está interessada em saber mais sobre inovação na educação. Eu sou o professor Wagner Cassol, sou instrutor do SENAC Tocantins e eu trabalho na docência já há 22 anos, trabalhando com educação de jovens e adultos. Então, estou bastante tempo aí, tenho um bocado de horas de sala de aula e esse assunto da inovação na educação é algo que me traz muita inquietação. E eu vou explicar para vocês por que essa minha inquietação ao longo dessa conversa que a gente vai ter. Eu sou analista de sistemas, tenho uma pós-graduação em administração de sistemas de informação, tenho uma especialização em gestão educacional e trabalho também tenho uma especialização em inovações tecnológicas. Nesse momento, eu estou atuando como gerente de inovações tecnológicas da Agência de Tecnologia do Estado do Tocantins, né? E como eu já falei para vocês, docente no SENAC há 22 anos. Bom, quando a gente fala de inovação no ambiente escolar, a primeira coisa que se pensa é trabalhar tecnologia, porque nós temos que desenvolver tecnologia, e eu vou desmistificar um pouco isso aqui ao longo da nossa conversa. Eu trouxe para vocês um material aqui para a gente poder dar um balizamento acima, a partir daquilo que a gente quer discutir, do assunto, e a primeira reflexão que eu vou trazer para vocês é a seguinte: inteligência artificial provendo ensino personalizado. Quem falou isso foi a Singularity University. Essa universidade, pessoal, é uma universidade que está instalada dentro da NASA, só para vocês terem uma ideia. Essa universidade, ela vem desenvolvendo uma série de cursos, principalmente voltados para a inovação e para a criatividade. Então, eles dizem que a inteligência artificial é algo que vai trazer para a docência um a mais, vai trazer uma série de questões avançadas, porque hoje em dia a gente pode personalizar a educação de acordo com o desejo ou com o anseio que o aluno tem de buscar um determinado conteúdo. E a gente percebe que o desenvolvimento da inovação tecnológica está muito ligado também à inteligência artificial. Nós já estamos vendo aí uma série de empresas utilizando inteligência artificial, né? Bancos utilizando inteligência artificial. Hoje você pode fazer transações bancárias conversando com esses robôs, né? Que são os chamados chatbots, né? A gente já viu vários bancos utilizando isso. Nós temos empresas hoje que você pode entrar em contato com esses robôs e fazer agendamento de passagem aérea, agendamento de hospedagem, pagamentos e tudo mais. E na educação é algo que está começando a surgir agora, né? Se nós tivermos robôs especialistas para falar sobre determinados assuntos, isso aí também pode contribuir muito na inovação da educação. Mas olha só, eu estou trazendo dois contrapontos aqui agora. Olha a segunda informação dessa apresentação. 4 bilhões de pessoas estão desconectadas da internet. Nós estamos aí falando de dois mundos totalmente distintos. Eu estou falando de um mundo altamente tecnológico e conectado, onde as pessoas vão ter acesso à inteligência artificial para trabalhar a educação. E, por outro lado, eu tenho 4 bilhões de pessoas no mundo que estão totalmente desconectadas da internet, que não têm acesso a um smartphone, que não conseguem se comunicar de outra maneira que não seja presencial, né? E às vezes a gente fala isso e as pessoas devem estar pensando assim, mas isso aí deve ser lá no interior da África, em algum lugar muito remoto aí, né? Em algumas regiões do Oriente Médio. Não, nós temos essa realidade aqui no Brasil também. Comunidades estão desconectadas da internet, desconectadas do mundo computacional e tecnológico. Então, um grande desafio de se trabalhar a inovação na docência ou na sala de aula é justamente a gente equilibrar
esses contrapontos, onde eu tenho áreas muito bem conectadas e tecnológicas e áreas totalmente desassistidas, né? Então, para que a gente possa começar a entender um pouquinho mais sobre isso, eu quero trazer uma abordagem aí de futuro, né? Porque as pessoas falam assim, no futuro vai ser assim, no futuro vai ser de outra maneira, e para mim o futuro já chegou. A gente já está vivendo no futuro. Eu vou mostrar para vocês uma figura agora que talvez muitas pessoas que nasceram na década de 90 para cá, talvez nem saibam do que se trata. Olha só, esse desenho aí é o desenho dos Jetsons. Esse desenho foi feito pela Hanna-Barbera, uma empresa que desenvolvia animações para televisão na década de 60. Nós estamos falando de 1967, aproximadamente, quando esse desenho foi ao ar nos Estados Unidos. E se falava muito do futuro tecnológico que a gente poderia vivenciar, que a gente poderia ter. Então, esse futuro aí, ele chegou muito mais rápido do que a gente pudesse imaginar. Percebam aí que ela está fazendo uma videoaula utilizando uma televisão smart, uma televisão inteligente e ultra fina, né? Se a gente pensar que esse desenho aconteceu na década de 60, e aqui no Brasil ele começou a ser veiculado pela televisão em 1983, se não me engano, mais ou menos nessa época. Nessa época, eu frequentava o ensino médio e uma das coisas que me fascinavam muito nesse desenho era justamente essa visão de futuro que a gente poderia ter. Então, eu saía da escola no finalzinho da tarde e eu tinha aproximadamente de 10 a 15 minutos para chegar em casa para conseguir assistir esse desenho dos Jetsons, né? E eu ficava fascinado com tudo isso. É lógico que eu assistia isso numa televisão de tubo antiga, que tinha mais fantasmas que um filme de terror, né? Porque a transmissão era péssima. Só pegava um canal lá em casa e eu conseguia assistir esse desenho por ele. E eu ficava maravilhado com as tecnologias que eram mostradas nesse desenho. E olha só, por isso que eu digo que o futuro já chegou. Percebam que para muitos jovens que vão estar assistindo essa conversa nossa aqui, eles vão se identificar com isso como algo natural, né? Mas para pessoas da década de 80, das décadas de 70, como eu e muitos outros aí, isso era algo impensado até, né? A gente nem imaginava que esse futuro chegaria tão rápido, né? Então, olha só, naquela época já se falava em webconferência, né? A esposa conversando com o marido, ele lá no trabalho, ela em casa dando uma relaxada, e eles se comunicando aí por meio de uma tecnologia que nem se sabia direito como é que isso ia funcionar, porque na década de 60 a internet estava nascendo, né? E a aplicação dela era militar, no máximo universitária em alguns momentos ali, logo no início, nos primórdios da internet. Então, se pensava naquela época na comunicação à distância, mas não se sabia exatamente como isso ia acontecer. E a webconferência hoje é uma realidade mais do que natural, principalmente agora, nesse momento que muitos alunos estão tendo que estudar em casa, professores estão tendo que ministrar suas aulas de casa, né? Então, o futuro já chegou aqui também. Olha um terceiro exemplo, aonde a gente pode estar falando aí da telemedicina, né? Isso aqui é uma realidade, isso aqui já existe, é totalmente viável, né? Hoje nós podemos ter aí médicos realizando uma cirurgia em Manaus, sendo apoiados por de São Paulo, um médico de Boston, um médico do Japão, lá de Tóquio, e todos eles participando daquele momento da cirurgia em tempo real, né? Através da telemedicina. Então, já é uma realidade também. Algo que
a gente imaginava que só num futuro muito distante poderia acontecer, né? Percebam nesse desenho que a gente tem aí não só a telemedicina, mas também os monitores ultrafinos aí de transmissão. Olha o outro aí, robôs de limpeza, né? É uma realidade tão natural para a gente hoje que com R$ 300 aproximadamente você consegue comprar um robozinho que vai passar uma vassoura na sua casa enquanto você estiver trabalhando, né? Então, tá certo que esse daí jogava a sujeira para debaixo do tapete, né? E hoje a gente já tem essa tecnologia disponível e muito acessível. Smartwatches, né? Relógios inteligentes, relógios digitais, né? Se a gente pensar que há 5 anos atrás essa tecnologia era estritamente para pessoas que tivessem muito dinheiro poderiam comprar essa tecnologia, hoje é uma realidade que você encontra esses relógios aí com maior facilidade no mercado, muito baratos, né? Onde eu posso sincronizar ele com o meu celular, com Bluetooth, utilizando uma série de recursos aí de localização de GPS, transmissão de localização, eu posso assistir vídeos, eu posso ouvir música, eu posso sincronizar com aplicativos de atividade física. Então, tá aí os relógios digitais também, que naquela época se imaginava como algo do futuro. Máquinas para solicitar comida, né? Naquela época seria algo assim extremamente tecnológico, você apertar um botão e a comida chegar na sua casa. E hoje a gente tem isso, né? Não só a máquina, como os aplicativos. Do aplicativo do seu celular, você solicita a comida e em alguns minutos ela chega na sua porta. E essas máquinas, quem já teve a oportunidade de viajar para grandes centros aí, aqui no Brasil mesmo, né? Rio, São Paulo, as lojas de fast food têm essas maquininhas, né? Onde você escolhe aquilo que você quer comer, beber, já paga ali mesmo e fica aguardando a sua senha ser chamada no balcão. Então, o futuro chegou aí. E os tablets, né? Então, uma figurinha aí mostrando o cachorrinho com saudades da família. E a gente sabe que isso também já é uma realidade, né? Existem vídeos rodando na internet, o pet, seu bichinho de estimação, está em casa, e a pessoa está no trabalho, e o animalzinho lá consegue reconhecer a voz do seu dono, consegue interagir com ele por meio de um dispositivo digital. Então, nós estamos falando dessas tecnologias todas de futuro que já existem na nossa vida, né? E por último, para finalizar essa visão aí, nós temos aí o pai aí da família, né? Dos Jetsons, indo trabalhar e sendo levado por uma esteira. E essas esteiras, hoje elas ainda não nos levam ao trabalho, mas em aeroportos elas nos levam para locais mais distantes, onde a gente pode estar se deslocando com mais rapidez, né? Então as esteiras, não só as esteiras, né, como também as escadas rolantes, né, é uma realidade mais do que natural hoje, nesse mundo moderno que a gente está vivendo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essas inovações tecnológicas, até bem pouco tempo atrás, elas eram algo muito distante da nossa realidade, né? E essas tecnologias todas, elas estão inseridas em todas as áreas da sociedade e também dentro da sala de aula. Por isso que a gente tem que pensar na inovação da educação através do uso de todas essas tecnologias e fazendo com que isso seja algo que possa auxiliar o professor, o docente, na hora de se comunicar melhor com o seu aluno, né? E eu quero trazer para vocês aqui 4 gaps que eu considero os mais complicados aí quando se fala em educação tecnológica, vamos falar assim, né? 4 gaps seriam 4 lacunas que a gente precisa trabalhar cada vez mais enquanto docente para melhorar a nossa qualidade de ensino, para melhorar a nossa comunicação com os nossos alunos. Então,
nós temos aí, como em primeiro lugar, a redução da atenção do aluno, né? Eu vou explicar daqui a pouquinho o que acontece com essa redução da atenção e por que isso acontece e como que a gente pode trabalhar para melhorar isso. Além disso, nós temos limitadores tecnológicos. Como assim, professor? Você já está falando de tecnologia, de um monte de coisa, de recursos que a gente tem, ainda assim nós temos limitadores? Temos sim, e esses limitadores também são tecnológicos. Nós vamos entender por quê. Eu vou falar também um pouquinho sobre a reaprendizagem docente, como o professor vai ter que se reinventar nesse mundo moderno que a gente está vivendo, e a reaprendizagem discente. Então, o aluno também vai ter que reaprender algumas coisas para que ele consiga se destacar melhor e aprender mais. Então, vamos lá. Primeiro gap, redução da atenção do aluno. Como a gente tem muita tecnologia disponível, né? Muita tecnologia acessível, isso também faz com que o aluno tenha a sua atenção comprometida. Na minha época de colégio, nós não tínhamos celular, nem essas tecnologias todas disponíveis, mas a gente tinha as revistas de história em quadrinhos, os gibis, e eles eram proibidos de ser levados para a sala de aula, porque, fora de um contexto, eles poderiam causar a distração dos alunos, então a gente não poderia levar. E hoje a gente vivencia isso com a era dos smartphones, né? Alunos muito pequenos, crianças, utilizando smartphone. E isso também provoca uma redução da atenção. Então, como a gente pode utilizar essa tecnologia a favor do docente e evitar que o aluno tenha uma distração aumentada, limitando a sua capacidade de interpretar o que está sendo ensinado? Então, se vocês já tiveram a oportunidade de assistir um dos seriados mais conhecidos do mundo, um dos seriados mais famosos do mundo, que é o Game of Thrones, vocês vão perceber que aquele seriado, ele não fica mais que 8 a 10 minutos numa determinada cena. Então, as cenas são alternadas rapidamente, justamente para manter a atenção de quem está assistindo. E o seriado fez tanto sucesso, principalmente com os jovens e os adolescentes, porque essa velocidade, essa dinâmica na alternância dos conteúdos mantém a atenção das pessoas no seriado. Eu acredito que a mesma coisa tem que acontecer na sala de aula. O docente, ele tem que hoje se preparar de tal maneira que a cada 10 minutos tem que acontecer uma mudança, uma interrupção e uma dinâmica diferente de sala de aula para que a gente possa estar mantendo a atenção do aluno o tempo todo naquilo que a gente deseja que seja transmitido, que seja passado. E para isso a gente tem várias técnicas diferentes para desenvolver, né? A gente pode estar trabalhando com gamificação. Hoje, os jogos de sala de aula são algo extremamente interessante de se utilizar, né? Os jogos de sala de aula me possibilitam trabalhar praticamente todo tipo de assunto relacionado àquilo que o docente precisa trabalhar, e os alunos interagem muito mais quando existe uma determinada atividade dinâmica. Eu não estou falando da gamificação como a competição de sala de aula. A competição, nesse sentido, eu não vejo como muito benéfica, né? Mas eu vejo, sim, a interação entre pessoas, entre alunos, que podem estar colaborando e interagindo de tal maneira para alcançar um determinado objetivo, para chegar num resultado que se veja dentro daquela dinâmica do jogo. E nós podemos trabalhar a gamificação de várias maneiras, hoje não só através de softwares, como também a gente pode estar desenvolvendo com jogos de tabuleiro, né, e muitos tipos de jogos diferentes que independem de tecnologia para serem trabalhados em sala de aula. A própria técnica de sala de aula invertida,
é uma dinâmica muito interessante para você manter a atenção do aluno naquilo que se deseja trabalhar, né? Você provoca no aluno o sentido crítico de estar desenvolvendo as suas competências para poder explicar e falar sobre um determinado assunto. Então, a sala de aula invertida também é uma das técnicas que a gente pode estar utilizando como uma inovação da sala de aula, né? E como trabalhar essa questão quando a gente tem aula remota, né? Então, percebam que aí nós temos questões a mais que precisam ser trabalhadas. O docente ministrando a sua aula, trabalhando o seu conteúdo com alunos que podem estar em locais diferentes do Brasil, né? Atuando de maneiras diferentes. Então, é importante que o docente trabalhe essa questão com os alunos, principalmente na organização do ambiente de trabalho, para que o aluno não tenha distração, para que ele se concentre naquilo que está sendo trabalhado, mesmo através de uma aula remota, que não necessariamente tem que ser expositiva. Eu posso trabalhar a gamificação com os alunos à distância também, sem o menor problema. Nós temos aí um dos softwares mais legais que eu acho para trabalhar a gamificação remota, tanto remota como em sala de aula, que é o Kahoot, né? Então, os professores que estiverem me assistindo aí, pesquisem sobre o Kahoot, leiam um pouco mais sobre ele, vocês vão ver que é uma ferramenta fantástica para a gente poder trabalhar a gamificação na sala de aula. Então, o primeiro gap de controlar a redução da atenção dos alunos é isso. Eu falo muito para os meus alunos que quando eles querem ter produtividade nos estudos, ele precisa se abster dessas tecnologias que estão ao redor dele. Por exemplo, se o aluno tem que dedicar 1 hora de estudo para realizar uma determinada tarefa, essa atenção tem que ser total e restrita. Principalmente se ele estiver em aula remota, né, fazendo educação à distância. Naquele momento da aula, ele precisa falar para as pessoas da família, onde ele convive, que aquele é o momento de sala de aula dele. Ele vai dizer para as pessoas que estão ali, olha, pessoal, eu estou indo para a minha aula agora, e ele vai lá para aquele cantinho dele lá, para o quarto, para um lugar da sala, onde ele não vai ter a distração de uma televisão, o celular deve ficar de uma forma que as redes sociais não interfiram naquele momento de estudo, e ele tentar dedicar o máximo possível da concentração dele naquela hora que ele está estudando. Se eu estou me propondo a trabalhar 1 hora do meu tempo para estudar sobre um determinado assunto, tem que ser aquela 1 hora mais bem utilizada da minha vida, daquele momento que eu estou vivendo ali, né? Esquecer rede social, esquecer grupo de família, de WhatsApp, Facebook, deixa isso tudo desligado, deixa tudo fora, né? Concentra naquilo que você está desenvolvendo e trabalhando. Então, a minha dica para os docentes também é essa: ajudar os alunos nesse processo de ensino à distância, né? Como a gente controlar a atenção dos nossos alunos nesse momento. Segundo gap, são os limitadores tecnológicos, né? Mas como assim? Se a gente tem tanta tecnologia disponível, como que isso aí também pode ser um limitador? Eu acabei de falar, né? Muitas vezes, o excesso de tecnologia disponível gera uma limitação no aprendizado do aluno. Então, se eu estou trabalhando em sala de aula e todos os meus alunos têm smartphone, eu posso me utilizar dessa tecnologia para fazer um jogo de sala de aula onde todo mundo vai usar o seu smartphone para aprender, para estudar. Mas se eu não tenho todos os alunos com essa tecnologia disponível, então eu já tenho um limitador tecnológico. Eu não posso desenvolver uma atividade onde boa parte dos alunos não vão ter acesso à tecnologia para que a gente possa estar trabalhando aqueles conceitos ou aquela parte do conteúdo. Então, é importante também destacar que o aluno tem que estar
o professor tem que estar inteirado com o que tem disponível na sala de aula para poder desenvolver as competências junto com os alunos. Bom, esses limitadores tecnológicos, eles vão ocorrer em vários locais aí do Brasil. Muitos deles sem acesso às tecnologias, como eu já falei, né? Sem acesso à internet, sem acesso aos recursos. Então, em locais onde eu tenho a disponibilidade da tecnologia, eu tenho também o excesso de distração por causa dela. E locais que eu não tenho a disponibilidade da tecnologia, eu tenho um limitador tecnológico onde o docente vai ter que se reinventar nesse processo educacional aí. E aí nós temos que pensar também na reaprendizagem do docente, né? Hoje nós não podemos mais aceitar aquela sala de aula da década de 60 e 70, onde todos os alunos estão enfileirados diante de um quadro e o professor faz a sua aula expositiva e os alunos simplesmente ficam ali obedecendo, quietos, aceitando aquela situação onde nós temos o docente como protagonista o tempo todo, né? E aí eu costumo dizer o seguinte, que a reaprendizagem do docente passa pela humildade intelectual também, porque não só intelectual, mas tecnológica, né? Muitos alunos nossos chegam na sala de aula trazendo informações de tecnologia que a gente desconhece. Então, a gente acaba aprendendo muito com esses alunos também, né? Por isso que eu falo que a gente tem que ter humildade intelectual para receber essas informações que os alunos trazem, para aprender junto com eles, sem a vergonha de dizer que não sabe sobre aquele assunto, sem o medo de dizer, olha, que assunto bacana que você trouxe, que informação legal, que aplicativo legal, né? A gente pode até usar isso em sala de aula. Isso acontece o tempo todo, principalmente quando a gente dá a liberdade para os alunos interagirem usando a sua tecnologia em sala de aula. Eu recebo quase sempre, né, informações de alunos de coisas que eu desconhecia, né? E isso não é demérito nenhum, pelo contrário. Muitas vezes os alunos trazem coisas, recursos tecnológicos, aplicativos que podem ser utilizados em sala de aula, e a gente tem que ter a humildade intelectual, sim, de dizer que não conhecia, que não sabia daquilo, para poder conhecer mais, aprender com os alunos e utilizar isso em sala de aula. Sabe o que acontece quando você aceita uma proposta que um aluno traz no uso daquela tecnologia? Você tem aí um colaborador fantástico para te ajudar na sala de aula, né? Quando os alunos trazem recursos tecnológicos que podem auxiliar na docência, isso é fantástico, porque eu tenho aí alunos engajados, alunos que vão se sentir orgulhosos pelo fato deles terem contribuído com aquela aula e terem apoiado o instrutor, né? E isso aí faz com que os outros alunos também se sintam motivados a querer buscar mais conhecimento e trazer recursos para a sala de aula. Então, um dos pontos que a gente precisa trabalhar muito é justamente a humildade intelectual, né? Nós, docentes, que estamos há mais tempo aí em sala de aula, né, nós fomos aprendendo, evoluindo com a tecnologia. Só que a gente foi aprendendo e evoluindo até um determinado ponto, porque hoje nós temos aquilo que a gente chama de a curva do taco de hóquei, né? Se você pegar um taco de hóquei deitado, você vai ver que ele tem um cabo e depois ele faz uma curva exponencial. A gente está vivendo essa curva exponencial na tecnologia. Então, trabalhar a inovação na sala de aula significa trazer recursos novos e aproveitar o que a gente tem de melhor o tempo todo. Estou falando de gamificação, eu tenho dezenas de aplicativos, dezenas de maneiras diferentes de trabalhar a gamificação. Ah, professor, mas e aquela sala de aula que não tem recurso tecnológico? Meus alunos não têm smartphone. Perfeito, dá para a gente trabalhar a gamificação
com jogos de sala de aula, né? Eu posso desenvolver jogos para trabalhar, desenvolver o trabalho em equipe. Eu posso desenvolver jogos para trabalhar a negociação entre os alunos, para trabalhar a colaboração, o desenvolvimento de liderança. Eu posso desenvolver jogos para trabalhar a criatividade e o trabalho em equipe desses alunos, porque se a gente observar bem, essas são características que a gente precisa para ir para o mercado de trabalho e se destacar, né? Um bom profissional, ele vai para o mercado de trabalho com uma série de recursos, além do conhecimento técnico que ele tem. Então, saber trabalhar em equipe, saber ter um bom relacionamento interpessoal, trabalhar a abertura da cabeça para a inovação, para esses novos recursos, também faz parte da inovação da sala de aula, né? Então, essa história que eu estou mostrando aqui, ó, do professor que fala, atenção pessoal, todos prestando atenção em mim, isso aqui já não é 100% válido, porque o aluno tem que também trabalhar como protagonista da sala de aula. Eu posso fazer com que os meus alunos sejam protagonistas, né? Em determinados momentos, eu sou o protagonista, eu preciso trazer conceitos e informações que esses alunos não têm, mas em determinados momentos eu posso deixar que o protagonismo venha por parte do aluno. Eu, como docente, preciso ser espectador também para poder identificar lacunas de aprendizado quando eu trabalho uma sala de aula invertida, onde os alunos precisam demonstrar conhecimento sobre um determinado assunto. Então, uma das coisas mais legais que eu acho é quando eu consigo sair do papel de docente e ficar como um papel de espectador, olhando de fora a minha turma, a minha sala de aula. E assim eu consigo identificar alunos que precisam de mais atenção daquele assunto que está sendo trabalhado, e alunos que já dominam podem ser meus aliados no processo de aprendizagem desses alunos que ainda estão com lacunas, né? Eu gosto muito de utilizar uma coisa em sala de aula, que é o aluno anjo, né? Aquele aluno que vai sentar do lado do colega que tem mais dificuldade e vai apoiar aquele aluno, vai dar aquela força para o colega sobre um determinado assunto que ele domina mais, né? Trabalhar isso em sala de aula é extremamente prazeroso, extremamente gratificante. Outra coisa que a gente precisa trabalhar com os nossos alunos na inovação da educação é a reaprendizagem discente. Mas como assim, né? Claro que quando a gente estiver falando dos pequenininhos, os alunos aí da primeira escola, né? Ele vai ter que reaprender certos conceitos que antes ele tinha em casa, algumas formas de conviver em casa que na sala de aula ele vai ter que reaprender. Os alunos que já estão no ensino médio, indo para a universidade, ou alunos que já estão na academia, vão ter que reaprender uma série de conceitos também relacionados ao uso das tecnologias. Reaprender a usar as tecnologias de forma consciente, voltando para a questão da atenção, voltando para a questão do uso consciente do tempo, né? Se a gente pensar que aquele tempo não volta mais, o único tempo que você tem para aprender, para se destacar, para ser um profissional de futuro, é aquele momento ali. Não vai existir outro. Então, quando o aluno tem a consciência de usar aquele tempo da melhor maneira possível, a gente tem aí um aproveitamento maior e o aluno também começa a ter a sensibilidade e a percepção de reaprender a utilizar aquele tempo para se destacar, para ser bom, para aprender conceitos que ele vai precisar para a vida adulta dele, para a vida profissional desse aluno, dessa aluna, tá bom? Então, a reaprendizagem, ela está em todas as idades, em todos os níveis escolares, né? O aluno precisa reaprender alguns conceitos que muitas vezes ele traz consigo e acha que o que ele aprendeu, por exemplo, utilizando as redes sociais,
é uma verdade absoluta, e muitas vezes não é. E a gente precisa trabalhar essa criticidade do nosso aluno. O aluno tem que ter um pensamento crítico a ponto de interpretar o que é certo e o que é errado. Né? Nós estamos vivendo aí essa avalanche de fake news que todo mundo fala, e os alunos precisam ter essa percepção, e nós, enquanto docentes, trabalhar isso em sala de aula, né? Porque as fake news, elas estão totalmente relacionadas com o uso indiscriminado da tecnologia. E como que a gente vai fazer para possibilitar o aluno ser mais crítico, interpretar melhor as notícias e saber o que é certo e o que é errado? Né? Esse trabalho de sala de aula também envolve o uso da própria tecnologia. Né? Nós temos que utilizar os recursos tecnológicos que a gente tem para ensinar os alunos a usar melhor essa tecnologia que eles têm disponíveis. E falar para eles também da implicação que isso pode causar. Né? Porque muitas vezes o aluno ele não tem a percepção de que ele pode estar disseminando notícias falsas também, e isso vai prejudicar ele lá na frente. Isso pode causar um problema sério para ele e para a família dele. Né? Então, a reaprendizagem do aluno com relação ao uso consciente das tecnologias que a gente tem disponível. E aí eu quero trazer um pouquinho dessa reflexão da inovação da educação para a área profissional. Eu, como docente do SENAC, né, o SENAC é uma instituição que trabalha muito fortemente para colocar as pessoas no mercado de trabalho. Então, o que eu tenho percebido é que o profissional do futuro não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que quer aprender tudo. É aquela pessoa que tem a curiosidade, que tem a vontade de buscar conhecimento em tudo que tem disponível. Né? Muitos de vocês podem estar pensando, mas isso aí é uma utopia, é fora de contexto. Mas se você analisar junto comigo a seguinte situação, pouco se trabalha nas universidades, nos cursos técnicos, pouco se trabalha a criatividade. Né? Nós somos, desde pequenos, podados na nossa criatividade, desde pequenininhos. Né? Não faz isso, não mexe naquilo, você não pode tocar nisso, você não pode mexer nessas coisas, então a gente é podado na nossa criatividade. Então, de pequeno, nós já temos os pais aí que fazem esses bloqueios, vão provocando esses bloqueios nas crianças. Depois, nós vamos para a sala de aula, então nós temos professores que também fazem esses bloqueios, né? Se você não fizer o cálculo da maneira com que eu ensinei, vai estar errado, mesmo que a resposta seja a mesma. Olha que absurdo isso, né? Eu não deixar o aluno ter a capacidade de pensar diferente só porque eu ensinei de uma maneira, então ele tem que fazer daquela maneira, né? Isso aí é um pensamento da década de 60, onde o professor era autoritário. E o autoritarismo não pode mais existir em sala de aula. O que nós precisamos aproveitar daquela época é a autoridade docente, que é bem diferente do autoritarismo. A autoridade docente diz respeito à capacidade que eu tenho, enquanto líder da minha turma, de orientar eles da melhor maneira possível. Né? Então, os professores também acabam sendo limitadores da criatividade. Depois nós temos alguns patrões também. Então, aquele menino, aquela menina que está indo para o primeiro emprego, né, que é um menor aprendiz, um jovem aprendiz, né, que ele precisa ir para o mercado de trabalho, que ele precisa desenvolver uma profissão. Quando ele chega lá no mercado de trabalho, ele também é podado em algumas coisas. Muitas vezes esse aluno é cheio de criatividade, é cheio de iniciativa, mas o chefe imediato dele lá fala assim: você não foi pago para pensar, você foi pago para fazer essa atividade aqui, que é tirar a mercadoria daqui e colocar ali. Então eu acabo limitando a criatividade desse aluno, né, e a possibilidade de ele ajudar a empresa a inovar também.
Então, percebe que ao longo da nossa vida, até chegar no final da nossa vida acadêmica, a gente vai sendo podado cada vez em uma parte da nossa criatividade. E quando a gente chega na vida adulta, que a gente vai para o mercado de trabalho, e você arruma um emprego, aí o seu patrão fala o quê? Você precisa pensar fora da caixa. Olha só que absurdo, né? Como que eu vou conseguir pensar fora da caixa se ao longo dos meus 20, 25 anos eu fui moldado a pensar dentro da caixa, a não ter a possibilidade de usar a minha criatividade para desenvolver soluções. E agora, quando eu vou para o mercado de trabalho, as empresas exigem que você seja criativo, que você trabalhe a sua criatividade ao máximo, que você seja um profissional que pensa fora da caixa. Então, é muito complexo isso. Nós, enquanto docentes, temos que tomar muito cuidado para não permitir que os nossos alunos sejam podados, sejam limitados na sua capacidade criativa, né? Quanto mais a gente puder usar essa capacidade criativa em prol do nosso trabalho enquanto docentes, melhor ainda para a gente e muito melhor ainda para aquele aluno que vai se sentir estimulado em querer pensar mais, em descobrir novas possibilidades para trabalhar quando ele for para o mercado de trabalho. Então, o que é a essência da criatividade? É a gente conseguir criar associações de coisas que muitas vezes não fazem sentido, né? Por que uma criança, quando ela está brincando, a gente fala que ela é uma criança criativa? Porque, primeiro, ela não tem medo de errar. Segundo, que ela faz associações com coisas que ela conhece, mas são associações de coisas que não fazem muito sentido, que não tem muita lógica, né? E a gente acaba perdendo um pouco dessa essência da criança quando vai para o mercado de trabalho. Porque quando a gente chega numa reunião de negócios, a gente fica com medo de ser ridicularizado pelo simples fato de ter uma ideia diferente do que a grande maioria pensa. Então, às vezes, os empresários, eles perdem bons profissionais porque aquele profissional, ele tem soluções criativas para ajudar aquela empresa a crescer, porque ele faz associações de coisas que poderiam beneficiar aquela empresa, mas o próprio empresário acaba limitando a capacidade criativa dos seus colaboradores. Então, quando eu falo assim que o profissional do futuro não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que quer aprender tudo, né? Eu estou falando daquela pessoa que ela é inquieta no sentido de conhecimento, seja ele qual for, né? Eu sou da área de tecnologia, mas eu gosto muito de conhecer sobre agricultura, sobre o espaço, né? Sobre ciências, sobre economia, sobre a dinâmica dos ventos, tudo isso me agrega valor na hora que eu tiver que usar a minha criatividade para desenvolver alguma solução de inovação, né? Então, pensando nesse profissional aí do futuro, nós temos que pensar também na requalificação da força de trabalho, porque quando a gente está trabalhando com alunos em cursos técnicos, por exemplo, ou em cursos universitários, nós temos que pensar que esses alunos eles vão ir para o mercado de trabalho e a gente precisa, muitas vezes, esses alunos são adultos que já estão no mercado de trabalho, estão buscando uma requalificação para melhorar a sua capacidade produtiva, né? E as empresas que têm uma cultura forte de requalificação formam as equipes mais bem engajadas. Porque as pessoas que têm a oportunidade de mostrar o seu trabalho dentro da empresa, as pessoas que estão buscando aprender mais para crescer dentro de uma empresa, para crescer dentro de um negócio, elas são pessoas mais engajadas. Elas vestem a camisa da empresa. Elas querem ser chamadas com o sobrenome da empresa, né? Quando eu ando na rua, as pessoas me conhecem como o Wagner do Senac, porque eu estou lá há tanto tempo que eu já incorporei o nome da minha instituição aonde eu trabalho. E se um dia eu sair,
do Senac, ainda assim, algumas pessoas vão lembrar de mim e vão falar assim, olha, aquele é o Wagner, que trabalhava no Senac. Então, percebe que a gente, quando tem a possibilidade de crescer dentro da empresa e se destacar, a gente vai formando equipes mais bem engajadas e, com isso, a empresa também ganha muito com isso. Empresas mais competitivas aplicam a inovação para aceleração de resultados. Quer ver um exemplo claro disso? Esses dias eu estava assistindo uma reportagem do CEO da Netflix. E ele estava falando o seguinte, a Netflix é uma empresa extremamente flexível, as pessoas trabalham no horário que elas querem, elas não precisam prestar conta do horário que elas trabalham para os seus chefes imediatos, elas não precisam controlar horários de trabalho, elas podem trabalhar quantas horas elas quiserem, quantas vezes elas quiserem ao longo da semana, nos horários que elas quiserem. Os empresários, os líderes das equipes dentro da Netflix, né, os líderes dos altos escalões da Netflix, eles têm cartões corporativos onde eles podem gastar o quanto eles quiserem, sem limite de despesa, e eles também não precisam prestar contas desses valores. Isso aí parece uma coisa até surreal, a gente pensar isso nas empresas aqui do Brasil, mas olha só o que acontece. A Netflix, ela dá toda essa liberdade, ela dá todo esse aparato de tecnologia que é para as pessoas mostrarem o seu trabalho, mas uma vez por ano, eles fazem uma classificação dos funcionários, das pessoas, dos colaboradores da Netflix. Então, eles separam os colaboradores em duas categorias. Os funcionários que são bons e os funcionários que são excepcionais. Sabe o que acontece com os funcionários bons? Eles não são requalificados. Eles são simplesmente demitidos. Porque a empresa quer trabalhar com pessoas excepcionais. Somente pessoas excepcionais. E trabalhar com pessoas excepcionais, eu preciso falar em uma quantidade grande de competências que a pessoa precisa ter para desenvolver um bom trabalho dentro da empresa, né? Não é por nada que a Netflix hoje é uma das empresas que mais cresce no mundo, né? E vem faturando milhões aí todo ano. Mas por conta também dessa exigência de qualificação e dessa liberdade onde as pessoas têm a possibilidade de demonstrar o seu melhor. Habilidade melhorada para atrair e reter talentos. Então, quando a empresa trabalha na requalificação da sua força de trabalho, primeiro, ela melhora a atração de outros profissionais que querem ir trabalhar naquela empresa e ela consegue reter mais bons profissionais, né? Porque se eu sou um bom profissional, eu me destaco dentro da minha empresa e a minha empresa não me valoriza, em algum momento eu vou procurar um lugar melhor para trabalhar, né? Então, as empresas que estão muito ligadas na questão da requalificação da força de trabalho, elas pensam muito nisso. Primeiro, atrair cada vez mais bons profissionais e, segundo, manter esses bons profissionais dentro do seu quadro, né? Trazer bons profissionais para formar equipes fortes, para fazer com que a empresa vá alavancando cada vez mais seus resultados. Isso não está absolutamente nada fora do contexto da inovação da educação, tá, pessoal? Porque quando a gente vai trabalhar educação de jovens e adultos para o mercado de trabalho, a gente precisa pensar exatamente dessa maneira. Como que as empresas querem um profissional lá dentro do seu quadro de trabalho. Apenas 18% das empresas têm uma estratégia de alavancar e requalificar a mão de obra, né? Então, somente 18% das empresas, se você perguntar aí para os empresários se ele tem um programa de requalificação e de melhoria da educação dos seus profissionais, a grande maioria nem sabe como fazer isso, nem pensa na possibilidade de trabalhar uma estratégia avançada de educação para fortalecer as suas equipes de trabalho. E aí, por fim, já chegando no final da nossa apresentação, a gente precisa, enquanto docentes,
fortalecer essa imagem do eu SA, né? Do aluno enquanto ele enquanto empresa, ele enquanto protagonista da sua vida profissional, da sua vida acadêmica e da sua vida profissional, né? O aluno, ele tem que ter a percepção que ele tem que ser o empresário dele, né? Eu quero ser um bom profissional para trabalhar numa boa empresa, ou para ser um autônomo, ou para montar minha própria empresa, ou para ser um profissional reconhecido no mercado de trabalho, independente se eu vou trabalhar numa empresa ou se eu vou ser um autônomo. Mas eu, enquanto profissional, preciso transformar a minha vida profissional como se fosse uma empresa. Eu ser o gerente do meu negócio. Eu preciso vender para as pessoas a possibilidade de ser o meu melhor. As pessoas, os empresários quererem um profissional que tenha essas características, né? Então, eu falo muito no eu SA, né? Eu, Sociedade Anônima. Posso ser um anônimo desconhecido até um determinado ponto, mas depois eu preciso ser conhecido e reconhecido pelo mercado de trabalho através das minhas competências, das minhas habilidades enquanto profissional que eu quero ser. E isso a gente trabalha muito em sala de aula. Quando a gente trabalha em empreendedorismo, a gente faz com que o aluno tenha essa percepção de que ele precisa buscar os conhecimentos, não só aquilo que é trabalhado em sala de aula, mas ele tem que buscar isso por conta dele mesmo, né? O plano de negócios da vida profissional dele é ele que tem que fazer, né? Quando a gente fala de plano de negócios, o pessoal da administração sabe bem o que é isso, né? Fazer todo o planejamento antes de começar um negócio. Eu acho que na vida profissional a gente tem que fazer isso também. Planejar exatamente o que eu quero fazer. Que tipo de profissional eu quero ser daqui a 10 anos? Que tipo de profissional eu quero ser daqui a 20 anos? Então, se eu quero ser um profissional reconhecido pelo mercado de trabalho, que tenha um destaque profissional, eu preciso começar agora traçando planos anualmente para que eu possa ir desenvolvendo as minhas competências, alcançando esses objetivos, para chegar lá na frente como um profissional reconhecido. Então, eu SA nada mais é do que eu enquanto protagonista da minha história. E para fechar o assunto aqui, pessoal, eu teria bastante coisa ainda para falar, mas eu quero deixar uma mensagem que eu vi esses dias do meu mentor aí, o professor Mário Sérgio Cortella, um profissional que eu sigo e admiro muito, né? Aliás, eu aconselho quem quer se destacar, quem quer estar cada vez mais antenado com o mercado de trabalho, escolha pelo menos cinco profissionais, 5 mentores para você seguir e acompanhar dentro da sua área profissional, né? Escolha os 5 melhores, acompanhe ele nas redes sociais, veja o que ele está falando, acompanhe os vídeos, os materiais que são postados por eles, e eu tenho certeza que esses 5 mentores vão te ajudar muito no seu crescimento, no seu pessoal, intelectual, profissional. Então, olha só a frase que o professor Mário Sérgio Cortella disse esses dias. Não é a tecnologia que torna uma mente pedagógica moderna. É que uma mente pedagógica moderna não recusa a tecnologia quando ela é necessária. Não é a tecnologia que torna uma mente pedagógica moderna. É que uma mente pedagógica moderna não recusa a tecnologia quando ela é necessária. Então, não necessariamente eu preciso usar a tecnologia o tempo todo, né? Eu, enquanto docente, posso trabalhar de várias maneiras, até porque nós temos muitos gaps na educação que precisam ser trabalhados. Mas eu não posso recusar o uso da tecnologia se ela vem para beneficiar o meu trabalho. Então, era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Espero que tudo isso que eu tenha falado aqui tenha deixado um pouco de reflexão para que vocês possam aprimorar mais nesses assuntos. E eu me coloco à disposição também nas minhas redes sociais aí, para que a gente possa estar interagindo e conversando sempre sobre esses assuntos da inovação
da tecnologia e da educação profissional, educação corporativa. Um forte abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Até a próxima.